Nós estamos vivendo um momento que os nossos pais, nossos avós, falavam para nós quando nós éramos criança, e nós éramos tão simples e tão inocentes que nós não conseguíamos imaginar o que eles estavam falando, né? E hoje a gente traz à memória, né, as falas, né, dos nossos pais, dos avós, dos tios, tias, né, que dizia, né, que no fim dos tempos nós estaríamos vendo coisas terríveis acontecendo, que no fim dos tempos iriam aparecer no meio da sociedade pessoas com comportamentos semelhantes a do próprio demônio. Então, tudo que eles falavam lá atrás, que haveria batalhas e guerras e que as pessoas iriam se autodestruir por inveja e por tudo aquilo que vem das trevas, hoje nós olhamos pelo retrovisor da vida e nós paramos e pensamos, meu Deus, eles não eram profetas, eles não eram, né, ninguém que estava predizendo o nosso futuro, mas tudo que eles falavam, a própria experiência de vida mostrava para eles que o futuro seria de dores, de sofrimento e de uma carência sobrenatural de nós estarmos próximos de Deus diariamente na oração e no jejum. A família, pastor César, a família está em perigo mais do que nunca as pessoas imaginaram. Com certeza, pastor Claney, mediante a todos esses pensamentos, né, que a gente vê que vai ao encontro da palavra de Deus de forma negativa, quer dizer, tudo ao contrário, aquilo que Deus determinou para o homem, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A família, ela tem sido um alvo de ataque, como se diz, de uma forma bem intensa. E a gente vê que muitos estão assim distraídos, pastor Claney, distraído com aquilo que a mídia oferece, entretenimentos, e a família está desabando, desabando com teorias, com coisas que você fala, mas isso não pode ser isso na família, não pode existir isso, essas atitudes, esses comportamentos. É só misericórdia de Deus, né, pastor Claudei? Dias difíceis. Exatamente. A família é o alvo, né? A família é o alvo. Eu tenho aqui algumas imagens, tá? Alguns pequenos vídeos que, juntamente com o pastor César, nós vamos estar apresentando para você entender que a sua família, né, é o alvo. Essa é a realidade. A sua família é o alvo. Não existe na sociedade que nós estamos vivendo, século XXI, não existe um alvo que seja mais, né, cobiçado pelo maligno do que a sua família. Eles estão trabalhando de todas as maneiras pela desconstrução da família. Eles querem desconstruir, desconfigurar a sua família, a minha família, a nossa família. E isso já começa a doutrinação nas escolas. Nos primeiros anos de aula das nossas crianças, eles já começam a trabalhar por uma doutrinação. Hoje, né, aqueles que eram para ser ensinadores, né, de justiça, ensinadores da leitura, do saber, do conhecer, se transformaram, a maioria, em militantes que militam por uma causa: perverter a mente das nossas crianças. Sabe? Sequestrar as nossas crianças no tocante ao conhecimento e aos sentimentos, sequestrá-los de nós, para que venha se tornar um peso contrário na própria sociedade. Nós temos aqui algumas imagens que eu quero te apresentar, inclusive, a primeira imagem que eu vou te mostrar aqui agora é de uma mulher, uma senhora, né? Que ela fala coisas assim absurdas, absurdas. Eu peço a você desconsidere, porque no meio da fala dela ali tem um palavrão, que esse povo só conversa dessa maneira, falando palavrão. Pode falar, pastor César. Pastor Claudei, só para somar naquilo que o senhor tinha comentado alguns segundos atrás, né, que na escola as crianças são bombardeadas com teorias e pensamentos que olha, é a destruição. E eu me lembrei aqui também de uma situação, além desse problema que
as nossas crianças, os nossos netos estão sendo doutrinados dentro da escola, existe também, pastor Claudei, a influência de amigos, amiguinhos ali na escola. Essa influência é muito perigosa, pastor Claudei. Quantas crianças, quantos jovens tomaram decisões erradas, seguiram o mau caminho por causa dessas influências que também agem dentro das escolas. Isso é muito complicado, porque você que está acompanhando aqui a gente nessa live, você ensina seu neto, ensina seus filhos, ó, vai para a escola, se comporta. Chega na escola, um monte de amiguinhos que os pais não orientam, não ensinam, não, que isso, vamos fazer isso, aquilo. Então, essa influência, já o próprio inimigo já usa para que venha, então, desequilibrar, e aquilo que você ensina em casa, chega na escola, como se diz, é deteriorado, praticamente destruído pelas influências do próprio ensinamento da escola e pelas crianças que são chamados amiguinhos. Só É, Deus, né, pastor? exatamente isso, né? E muitas das vezes esses amiguinhos se tornou já uma má influência, porque em casa esses amiguinhos têm liberdade de assistir o que quiser nas redes sociais, de ter acesso àquilo que bem entende. O importante é o meu filho ter a liberdade dele, isso, aquilo. As pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. Muitos pais estão misturando e confundindo, né, o limite com aquilo que é ilimitado, quando na realidade nós precisamos estar de olho em toda essa situação, tá? Eu vou colocar aqui, pastor César, parte de um vídeo e nós vamos comentar, né, não somente sobre esse, mas sobre outros vídeos. E eu quero que você que está aqui conosco, que chegou e ainda não deixou o seu like, por favor, nos ajude deixando o seu like, passando para frente essa live, porque esse assunto, ele diz respeito a todos os seres humanos que habitam na face da Terra, porque todo mundo tem uma família. Ouça isso daqui para você entender, né, o nível que essa gente chegou, tudo isso pela destruição da família. Ouça o que essa mulher fala e tire suas conclusões, não considere, né, o palavrão, porque eu tentei até cortar, mas está muito ligado uma palavra na outra. Mas ouça isso aqui. Veja que absurdo. Esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família. Não é assim que o nosso ex-mandatário assinou? Não cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Aí um cidadão desse, né, não sei se dá para chamar de homem, de mulher, ou está no meio de tudo isso, fala abertamente, vocês querem destruir a família? Sim, nós queremos destruir a família. E a plateia ovaciona e grita, como se estivesse alguém falando, tua família é uma bênção de Deus, ou algo semelhante. Gente, escuta isso daqui, para você ver o nível que a sociedade está vivendo. Dá uma olhada. Radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Aí, pastor César, como que nós, né, muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem captar a gravidade do assunto. Percebe-se que já há uma grande plateia que aplaude a destruição da família. Isso é um absurdo, pastor Claudei, como o senhor até expressou. Esse cidadão, quer dizer, não sei se posso chamar cidadão realmente, expressar dessa maneira. Agora, eu pergunto, pastor Claudei, será que esse, vamos assim dizer, olha, cidadão, ele tem respeito ao pai e à mãe? Não, pelo que eu vejo, ele olha, porque um comportamento desse, com o objetivo já bem nítido, que é a destruição da família. No princípio da criação, o próprio Deus já ordenou a família, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. E que se destruir a família, como é que vai ficar, pastor Claudei? Como que vai se continuar a ordenança de Deus
sobre a família, já no princípio da criação. Vai ficar complicado, não é verdade? Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós estamos vendo, pastor Antônio César, uma situação que é mais do que grave. Nós já chegamos ao extremo, né? Como muitos estão escrevendo. Chegamos ao estágio do absurdo, né? Ao estágio dos horrores, né? Quando nós vemos um comportamento como esse, uma pessoa falando isso, e uma plateia para aplaudir, é sinal de que muita gente já caiu no melodrama e na situação em que o próprio Satanás preparou contra essas famílias. Gente, ouça isso daqui, a pessoa está falando abertamente, nós queremos destruir a sua família. Nós queremos acabar com teus filhos. Olha isso. A radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Aqui no Brasil. Então, já vou colocar, vou soltar essa fala aí também do Hugo Chávez, né? Que ele é o que encabeça a tentativa de destruir as famílias dentro do país. Ele é o cabeça, tá? Não se iluda, você que está nos acompanhando. Inclusive você que apoia esse tipo de gente, você está apoiando a destruição da sua própria família. Você está apoiando a destruição da juventude, a destruição do futuro de uma nação. Essa é a realidade, pastor César. Eu acredito, pastor, na minha maneira de interpretar, essas pessoas já estão, como dizer, tomadas pelo próprio maligno. Porque nós sabemos, pastor Candê, que há situações em que o maligno manifesta através de uma oração, é feita a intercessão, se expulsa e sai do corpo da pessoa. Esse tipo de situação é muito mais complexo, por quê? Porque é o próprio maligno agindo pela pessoa e ele não se manifesta. Pode orar, por quê? Porque as próprias pessoas abraçaram essas teorias malignas e defendem de unhas e dentes. Você vê que eles falam como se estivessem totalmente certos e corretos dessa convicção de destruição da família. Inclusive, quero frisar o comentário da Cláudia Lopes. Pastores, olha o tipo das pessoas que fala e apoia tudo isso. São pessoas que estão entregues aos espíritos trevosos, têm essa conduta, esse pensamento de destruição, e não adianta, pastor Claudio, orarmos para que eles mudem o pensamento, por quê? Porque já estão com a mente cauterizada e destruída pelo próprio inimigo para fazer aquilo que o inimigo quer, usando o corpo, a mente deles todos os dias. É complicado, Exatamente. pastor. Olha o que a Jussiele Reis escreve, né? Ela, pelo que eu percebo, a Jussiele trabalha na área da educação, né? E ela está escrevendo, pastor, no LinkedIn, né? Vejo muito o movimento contra relacionamentos, casamentos monogâmicos, né? Está terrível os ataques contra a família. Sou a favor da família em Cristo. A sociedade, Jussiele, principalmente na área que você trabalha, né? Que são os ensinadores, né? A maioria você sabe, porque você está no meio, a maioria está militando uma causa, e não ali para ensinar às crianças o caminho, né, da verdade, o caminho do progresso, o caminho da família. E isso, uma boa parte disso, a responsabilidade disso que está acontecendo, vem da Rede Esgoto. A Rede Esgoto, há décadas, vem doutrinando pessoas a isso, tá? As novelas, os reality shows, né? Os programas que eles apresentam nos finais de semana, tudo é com o objetivo, acabar com a família. Mas por quê, pastor? Já você vai entender por que essa gente tem tanta sede na família. Olha o que o Hugo Chávez fala sobre eu, você, nós, sobre nossa família. Eu peço a você que chegou, que ainda não deixou o like, deixa o seu like, chama todo mundo aí, vamos para cima, gente. Vamos embora. Vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Chame a todos. Olha aqui o que o Hugo Chávez diz. Escuta isso. Viu, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Olha isso. Aqui nós escutamos e ouvimos
tudo aquilo que historicamente nós aprendemos a combater. Mas aprendeu com quem? Karl Marx, né? E os próprios doutrinadores e ensinadores do mal. Escuta isso. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. É o reflexo de uma guerra que está sendo travada contra aquilo que há de mais sagrado, a família. Por que a família é tão atacada? Por que a família é tão alvejada com ideologias, palavras, desconstruções, descaracterizações, até com leis que se opõem à própria realidade familiar? Porque ao destruir, ao desconfigurar a família, se desconfigura a própria sociedade. Veja que absurdo. E essa é a vontade dessa gente, desconfigurar a sociedade, né? Trazer a destruição total para a família, porque assim as pessoas estarão dispersas, né? E prontas para viver uma situação, pastor César, que eles chamam de reconstrução ideológica, né? Que aí as pessoas passarão a a viver de uma forma liberal, né? Tratando o pecado como uma coisa comum. Eu não consigo, não cabe na minha cabeça, eu vou repetir para vocês aqui, não cabe na minha cabeça uma pessoa que tem uma Bíblia em casa, que diz que é cristão e ao mesmo tempo está do lado dessa gente, defende essa gente, sabe? No momento que é para decidir o futuro da cidade, do estado ou da nação, vai lá e apoia uma gente dessa. Essa gente está falando abertamente que quer destruir, arruinar sua família. E você ainda está do lado de uma pessoa dessa. Só pode ser, pastor César, o próprio engano na face da terra. Eu concordo plenamente, pastor Claudinei. Isso é extremo do absurdo, porque quando uma pessoa apoia esse tipo de ideologia, de pensamentos e governos que defendem isso, a pessoa praticamente está indo contra a palavra de Deus. Por que eles querem destruir a Bíblia? Porque na Bíblia traz a verdade, pastor Claudinei, direcionada à família. Eu quero só citar aqui rapidamente um versículo, em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que lindo essa promessa de Deus para todos que honram seu pai e sua mãe. Só que eles descaracterizam a autoridade do pai e da mãe, considerando que a próprio jovem eles têm que prestar conta para o Estado. E o pai e a mãe? O pai e a mãe, olha, faça o que quiser. É lamentável pessoas apoiarem esse tipo de pensamento, de governo, e essas pessoas, como dizia, o objetivo deles é a destruição, para quê? Para caírem no bel prazer e satisfazer os desejos da carne e aquela coisa toda que só vai levar de mal a pior. Infelizmente, muitos vão com a Bíblia na mão, pastor Claudinei, e votam nesse tipo de defensores da pátria, né? Defensores da pátria que não concordam, né, com a família, que como se diz, um pensamento já, como se diz, que acabou, não existe mais, isso aí já está defasado, e é lamentável. Não dá para entender, pastor Claudinei, como que uma pessoa, por simples que seja, não consegue ver, não, eu não vou apoiar esse homem no governo, não pode ser. Esses partidos que vão contra a família estão contra Deus. Os partidos que vão contra a família estão contra Deus, pastor Claudinei. Exatamente, porque Deus, ele é o criador da família. Foi ele que fez o homem, né, a sua imagem e semelhança, e logo na sequência tirou, né, a mulher e fez também a mulher, né? E aí a gente vê esse trabalhar, essa gana pela desconstrução da família. Mas uma coisa é certa, né? Há uma hostilidade, né? Há uma hostilidade dessas pessoas contra a própria família. Por quê? Porque a família, né, quando enfrenta problemas e dificuldades, elas correm para onde? Para os braços de Deus, né?
A família, né, diante da sociedade, quando vem os problemas, corre para os pés de Cristo. Aqueles que não correm para os pés de Cristo, correm para buscar algum tipo de religião. E eles trabalham exatamente contra isso. Por quê? Porque quando as famílias enfrentarem dificuldade, eles querem que as famílias procurem o Estado, procurem eles, porque aí sim eles serão os senhores de toda a sociedade. Eles estarão encabeçando e sabe, dominando. Por isso que eles são contra a pregação da família, eles são contra a pregação do amor à pátria, né? Você vê que eles falam muito de democracia, falam muito de soberania, mas eles não querem que as pessoas sejam patriotas. Eles falam muito de nós defendermos o Estado democrático de direito, quando, na realidade, eles odeiam o direito de termos uma família. Eles odeiam o direito de nós defendermos aqueles pelas quais fazem parte da nossa árvore genealógica. E assim nós estamos vivendo. Olha isso daqui, pastor César. Você que está em casa, vou colocar para você ouvir, porque às vezes a nossa fala pode ecoar como se nós estivéssemos aqui, né, militando contra alguma coisa que, na realidade, não merece essa defesa. Pode falar, pastor. Exato. Pastor Claudinei, posso colocar aqui, olha que comentário bonito que eu encontrei aqui, da Jussiele Reis. Se o pastor puder ler, por favor, olha que lindo. As escolas públicas no Brasil são máquinas de ideologias e repreensão a quem pensa diferente. Os jovens estão se formando sem senso crítico. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Aí você pergunta, o que seria, pastor, um senso crítico? Senso crítico é você olhar para um homem em uma praça pública, beijando de língua outro homem, você olhar e dizer, isso é normal, faz parte da sociedade. É você olhar duas mulheres, né, como diz ditado, se lambendo ali, e você diz, não, isso faz parte do dia a dia, tá normal. Isso é falta de senso crítico. Isso é falta de você avaliar e ver que alguma coisa está errada. Falta de senso crítico é você ver políticos, sabe, roubando, fazendo todo tipo de horrores e você ainda olhando e defendendo como se fosse o salvador da pátria. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado. Parei aqui. Olha o que ele fala, né? Tem gente que vai ouvir isso daqui, mas não vai conseguir. Daqui a pouquinho, ou até mesmo dentro da live aqui, já vai entrar criticando a gente. Gente, escuta isso daqui, tá claro, tá nítido. Precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva... Aí, o que é o discurso atrasado? Pátria amada. O que é o discurso atrasado? Os costumes que eles dizem, né, quando na realidade são... A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 15, verso 32, se não me falha a memória, né? Que diz, as más conversações corrompem os bons costumes, né? E a família, né? Tem que desconstruir, isso é uma coisa atrasada. E tem gente que olha, vê, escuta, mas continua trilhando o mesmo caminho que essa gente, pastor César. Ele próprio fala, o pastor Claudinei, temos que construir narrativas para destruir tudo isso. Então, o que vai ser narrativa? Eles vão usar de todos os meios e artimanhas para que eles venham, então, colocar na mente das pessoas, e eu acredito, pastor Claudinei, muitos que estavam ouvindo essa narrativa que como diz, está sendo citada, muitos lá, olha, batem palma. Quer dizer, não param para pensar que isso é destruição. Exato. Olha o que a Araci escreveu. Leia aí, pastor César. A escola só ensina a verdade se a diretora for evangélica. Olha, pastor Claudinei. Pois é, que situação. Agora eu pergunto, pastor Claudinei, quantas escolas têm
uma diretora que é evangélica, que é temente a Deus, que respeita os princípios da palavra de Deus. Exatamente. Dá para E contar, né, outra, pastor Claudinei? né? A diretora sendo evangélica, acima dela tem a Secretaria de Educação da cidade, né? Tem a Secretaria de Educação do Estado, tem a Secretaria da Educação lá em Brasília que manda. Então, acima dela tem muita gente. Para eles é muito mais fácil tirar uma diretora que defende as causas de verdade do que arrumar problema com aqueles que estão acima, né? Então, você vai encontrar muito controle em escolas particulares. Isso sim, né? Você escolhe uma escola particular que tem princípios ou algo semelhante, você pode encontrar, mas na área pública, dificilmente você vai encontrar alguém que vai peitar a secretaria da prefeitura para defender a sua maneira de entender a vida ali na escola do bairro onde ela é diretora, aonde ele é um diretor. Essa é a realidade. Eu preciso que você ouça novamente isso daqui, para que não fiquem nossas palavras e escute. Pastor César pegou um ponto pontual. Nós temos que construir narrativas para derrubar toda essa mentalidade. É o discurso da direita no mundo inteiro. Pátria amada, costumes e religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta. Falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva... Então tá aí, né? Família é um discurso atrasado, né? Agora uma coisa, pastor César, eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho, um vídeo. É interessante o que essa gente fala e o que eles vivem, né? Porque falar é uma coisa, viver é outra. Eles falam, né, sobre mudar o estilo, né, da família tradicional, modelo judaico-cristão. Eles falam de mudar o estilo da família. Mas você vai olhar, a família deles é original. Por exemplo, como assim, pastor? Eles falam de mudar os moldes da família, mas eles são casados com uma mulher, né? Elas falam de destruir a família, mas ela é casada com um homem, né? Eles trabalham, militam isso e aquilo para simplesmente demonizar a fé em Deus, mas eles querem que as pessoas coloquem fé no partido político deles. Então você vê que é um discurso que não bate com a prática de vida, pastor César. Olha para esses homens e pode ver em todo mundo. Cada um deles tem uma esposa do lado deles. Por que eles pregam uma coisa e vivem outra? Se eles estão despregando, né, o estilo de família verdadeiro, eles deveriam abraçar também outra prática no dia a dia. É uma realidade, pastor, diante dos olhos de todos nós, porque realmente o pastor fez uma colocação aí muito importante. Nenhum deles segue as narrativas que eles vivem falando aí. Eles defendem, né, a família deles, eles, como se diz, conservam, apresentam na mídia, nos seus discursos, só que no discurso a narrativa para destruir a família dos outros. E aqueles que estão aplaudindo ali, com certeza também já tem a família destruída e está batendo palma por um líder com um pensamento, uma ideologia que vai totalmente contrária à vontade de Deus. E eu creio comigo, pastor Claudinei, onde isso vai parar? Quando uma nação, um povo, governos, ideologias vão contra a vontade de Deus, o fim não é agradável. Não é agradável, infelizmente. Exatamente. Não tem como ter um fim agradável indo contra os princípios de Deus, indo contra aquilo que a palavra de Deus ordenou para nós vivermos no nosso dia a dia. Olha essa fala aqui, você vai entender o que nós estamos comentando. Etc, etc. Destruição de quais famílias? Você acha que os Rockefeller estão destruindo a família deles? Tá cheio. É aquela história. Os Rockefeller estão destruindo a família deles? O grupo dos Bilderbergs estão destruindo a família deles? O próprio Hugo Chávez está viúvo, né? Ou casou com outro homem? Não. Você está entendendo? Então, essa galera
quer que a sua família se dane, mas a deles devem permanecer. Essa é a realidade. Falar de destruição da família, etc, etc. Destruição de quais famílias? Você acha que os Rockefeller estão destruindo a família dele? Tá cheio de Rockefeller querendo mudar de sexo? Não, isso não tem na família do Rockefeller, não tem na família do Zuckerberg, isso só tem na família dos idiotas. Então não é destruição da família. Ao contrário, é a consolidação do poder de algumas famílias. Quais delas? Todos os caras que estão lá no Clube Bilderberg. Cada um tem uma família patriarcal. E essas famílias patriarcais estão mandando no mundo. Enquanto os idiotas embaixo falam, não, nós temos que nos libertar da família patriarcal. Você se liberta da sua família patriarcal, você cai sob o comando da família patriarcal dos outros. Família... Isso é muito simples de entender, né? Eles querem destruir o estilo de família patriarcal, né? Que é o pai, a mãe e a sua prole, para trazer toda a destruição. Por quê? Eles não querem destruição da família deles. Os homens são casados com mulheres e as mulheres casadas com homens e têm filhos. Mas por que eles querem a destruição da família? Porque se a tua família for destruída, a família deles é que vai ditar a regra da sua vida. Se a tua família for destruída, as ideias deles é que irão predominar no teu comportamento e no teu dia a dia. Então, eles querem a destruição da família patriarcal, mas a deles continua sendo. Eles querem a falência da família no modelo bíblico, mas eles têm a família deles, né? Eles querem que você venha simplesmente praticar aquilo que vai tudo contra o princípio moral. Mas eles vivem, né, totalmente ao contrário. Eu pergunto para você, por exemplo, Elon Musk. Elon Musk é casado com outro homem? É casado com outro homem? Mark Zuckerberg, do Meta, do Facebook, é casado com outro homem? Quem é o marido de Mark Zuckerberg? Quem é o marido do Bezos, né, da Amazon Prime, algo semelhante? Quem é o marido deles, né? Então, esse discurso é para pegar idiotas, é para pegar cabeça de bagres. Na realidade, é uma lavagem cerebral para que essas pessoas saiam do seio familiar e caia no colo das famílias patriarcais que mandam e comandam o mundo, pastor César. E o que eu vejo, pastor Claudinei, eles sempre, nas narrativas deles, o foco é a igreja e a família. Os conceitos, né, que a igreja ensina, que a Bíblia ensina, o foco deles é destruir isso. Por quê? Eles analisam destruindo isso, como o pastor acabou de citar, eles têm o domínio de tudo. E quantos estão sendo iludidos por esses ensinamentos malignos, diabólicos, e estão batendo palma, igual o pastor colocou já no princípio da live, aqueles defensores, não, a família tem que ser destruída. O que passa na mente de uma pessoa dessa? Infelizmente, já está totalmente cauterizada, foi programada para pensar assim, não muda e vai assim até o resto da vida, sem entender a realidade que aquilo que Deus criou, né, o céu e a terra, e o Senhor colocou na terra Adão e Eva, iniciou-se então a família, crescei-vos e multiplicai-vos. E eles não querem que a família cresça e multiplique, pelo contrário, eles querem que a família se acabe, pastor Claudinei. Exatamente. Aí você pega o Hugo Chávez, né, os filhos dele lá, que você sabe que ele tem, é de um primeiro relacionamento que ele teve com uma mulher, né? Depois não deu certo, é particular deles, aí ele encontrou lá a falecida Marisa, que era outra mulher, né? A Marisa partiu para a eternidade, ele estava com a oportunidade de casar com um homem, né? De abraçar um homem para ser o marido dele, mas ele não quis, ele escolheu, a esbanja. Mas por que ele não casou com um homem? Por que, por exemplo, o Nicolás Maduro, né, que prega também a mesma coisa, por que ele não casou com um homem? Por que o chefe do dragão não é casado com um homem? Por que o Pudim não é casado com um homem? Porque eles pregam para os cabeças de bagre e vivem isso, mas eles vivem outra realidade. Eles instituem, por exemplo, o Bonner, né, da Rede Esgoto, vive, né, trazendo essas insinuações. Por que o Bonner, né, deixou a Fátima lá? Por que ele não casou com outro homem? Então você percebe que o discurso é um, mas a prática é outra.
o discurso é para pegar quem pensa pouco, mas eles já estão projetando e pensando o que fazer com essas pessoas cabeça fraca, pastor César. E o que eu vejo, pastor Claudei, eles fazem uma programação antecipada. É o que eu vejo sempre o pastor Claudei citar aí nas lives, enquanto o povo está lá vendo as novelas, o Big Brother, está vendo, né, transmissões de jogos, Netflix, eles estão planejando narrativas para já no início da semana soltar e fazer com que o povo fique, né, alinhado ao pensamento deles e batam palma, sendo que o que eles trazem, as narrativas, é para a própria destruição do povo em si, da família e por assim adiante, pastor Claudei. É lamentável. Exatamente. Exatamente. O que é isso, pastor? A hipocrisia. A hipocrisia é isso, sabe? Você quer algo para o outrem, mas você não quer para você e para sua família. Peraí. Se eu não quero, né, fumar, eu não posso sair por aí distribuindo carteira de cigarro para os outros, né? Se eu não quero beber, eu não posso passar de esquina em esquina pagando cerveja e cachaça para os outros. Por quê? Porque o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o meu semelhante. Mas essa gente não. Essa gente, eles querem continuar com o sistema, como ele disse, com o sistema de família atrasado. Eles continuam com o sistema atrasado, mas a sociedade, eles querem que se abrace totalmente errado. Isso é de rir mesmo, pastor Claudei, porque a gente fica vendo isso e eu não consigo entender. Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa se deixar levar por esse tipo de narrativas, ensinamentos ideológicos que não tem, desculpa a expressão, pé nem cabeça. É uma situação que a gente fica pensando. E o que acontece? O objetivo sempre é o mesmo, sempre vão usar narrativas, por quê? Porque eles não têm a verdade, pastor Claudei. Quando não tem a verdade, para comprovar algo ou direcionar alguém para determinado pensamento, nós temos a verdade. E quando nós falamos, olha, entrega o seu caminho para Jesus, que a sua vida vai mudar. E estamos falando a verdade. O pastor Claudinei, nessa trajetória no ministerial, quantas pessoas, pastor Claudinei, não com narrativa, mas com a verdade, o pastor Claudinei orientou elas mudarem de vida para viver uma vida em Cristo Jesus e elas hoje estão, como se diz, abençoadas, guardadas, firmes, estruturadas na presença de Deus. E o pastor Claudinei não usou narrativa, usou a verdade. E eles sempre vão usar, pastor Claudinei, narrativas para iludir as pessoas a esse tipo de pensamento. Exatamente. Eles, por exemplo, pastor César, eles pregam, né, a anarquia e a revolta dos filhos contra os pais. É por isso que tem que mudar o estilo de família, esse estilo de pai patriarcal que quer mandar, que quer ditar regra, que quer dizer o que você deve assistir ou não assistir, que quer dizer com quem você deve andar ou não andar, esse estilo de mãe matriarcal que quer saber de tudo da tua vida, isso e aquilo. Vocês têm que revolucionar e se rebelar contra isso. Mas na família deles é diferente. Na família dele, os filhos estão sendo preparados para serem os herdeiros que irão dar continuidade na fortuna deles, no ganho de vida deles ou na politicagem deles. Você percebe? Para pensar. Veja os filhos de Hugo Chávez, né? Veja se eles vivem por aí na anarquia. Não, claro que não. O negócio deles como de ditado, é grana, meu amigo. É vida por cima. Mas para os filhos dos outros, anarquia, isso mesmo. Vai para a rua, levanta a bandeira e abana no sinaleiro, grita, protesta. Mas os filhos dele, você não vê se envolvendo nisso, né? Você não vê. Enquanto o chefe do Dragão bota esse sistema mental de praticar a revolução e a anarquia, enquanto isso eles falam, a filha dele está estudando em Howard, nos Estados Unidos, né? Então, é muito claro, só uma pessoa que não parou para avaliar é que realmente acredita nisso. Porque se você olhar para a família deles, para a vida que eles levam, você vai ver que não bate. Para que esse exibimento de ter 2 televisões em casa, isso e aquilo? Não precisa de 2 carros na garagem.
Mas ele, meu amigo, olha o estilo de vida dessa gente. Então, hoje, pastor César, nós precisamos de um discernimento profundo perante Deus para nós não sermos enganados, porque a linha que separa a verdade do engano é mais fina do que uma linha de costura que as nossas mulheres, esposas, vai lá e remenda uma peça de roupa. É infinitamente mais fina. Às vezes, se você não jejuar e orar e não espiritualizar a sua fé, você vai estar credibilizando demônios, achando que está ouvindo os oráculos de Deus sobre a sua vida. Essa é a realidade, pastor César. E é assim, pastor Claudio, todos os dias, né? Todos os dias eles elaboram narrativas, informações, sempre para gradativamente ir mudando o pensamento da massa de manobra, a passarem a interpretar e a concordar com aquilo que eles passam para essa massa de manobra. Mas eles próprios, como o pastor Claudio citou, eles vivem completamente diferente. Eu quero colocar aqui um comentário, olha aqui da Maria Tereza. Será que aqueles que nasceram no seio familiar para quererem aniquilar aquilo que o Eterno construiu, quer dizer, eles não nasceram do seio familiar, né, pastor Claudio? Foi o quê? De estufa? O que foi? De algum tubo de ensaio? Se o pastor puder esclarecer para todos. Talvez eles vieram de uma chocadeira, né? Uma chocadeira, chocaram e eles vieram mudo, né? Talvez vieram de uma chocadeira. Então, é simples a gente pegar. Você não precisa ser formado em faculdade, nada. É só você olhar o discurso, que é um, mas a vida deles é outra. Esse negócio de consumismo, de dinheiro, de beber, isso e aquilo, essa classe média tem que se acabar. Mas eles vivem, meu amigo, eles vivem um estágio de vida bem aquém, relógio de 200, 300 mil reais, tênis de 8, 12 mil reais, sabe? Gravata de 4.500 reais. Mas o que é isso? Para eles é o capitalismo. E para o povo, o socialismo comunista, né? Para a sociedade, socialismo comunista. E para nós, o capitalismo consumista. E assim a pessoa vai vivendo, acreditando, como ele mesmo fala, em narrativas, pastor César. E olha, pastor Claudio, diante de tudo isso que a gente tem visto, ouvido, olha, o que fica, e que eu posso alertar a todos, olha, se afirma diante de Deus. Olha aí, leia o que a Neuza disse. Pois é, pastor Claudio. Casou sempre com mulheres, não quis optar para escolher um homem para poder acompanhar a linha de raciocínio e as narrativas que eles induzem na cabeça do povo. Diante de tudo isso, pastor Claudio, olha, é se voltar para Deus, mudar. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, se reconcilia, não fique aí esperando ver mais alguma coisa que você já está vendo muito para tomar uma decisão e buscar Deus, né, pastor Claudio? Estamos nos tempos dos fins, pastor Claudio. Não há mais o que dizer, na verdade, diante de tudo isso. Não tem mais alternativa. O fim chegou, né? A gente vê que o fim chegou quando a gente começa a perceber o descaso que há com a vida do ser humano. Gente, crê no que eu vou te falar. Muitas pessoas valorizam mais a vida de um inseto do que a vida do próximo. Muitas pessoas dedicam mais tempo a qualquer animal selvagem, muito mais do que a um ser humano, tá? O que tem acontecido no Rio Grande do Sul, pastor César, é uma coisa assim muito alarmante e preocupante, porque desde das chuvas que aconteceram em maio do ano passado, né, final de abril para maio, eu lembro que foi do mês de abril para maio, porque foi o período que eu estava viajando para Moçambique, né? Então, vem exatamente a lembrança, né, que foi ali no período final do mês de abril para o início do mês de maio, aquelas chuvas que devastaram, né, muitas regiões do Rio Grande do Sul. Ali tinham agricultores, produtores, né, pessoas que criavam ali as suas 5 vaquinhas, tiravam leite e vendia, era o sustento da família. Outros tinham ali uma horta, ia lá, colhia os pés de alface e vendia na feira, vendia os ovos das galinhas lá na feira, era o meio de vida. Veio a tragédia e eles perderam tudo.
e até hoje ninguém recebeu assistência absolutamente de nada. Aqueles que tinham uma situação diante do banco lá, de um empréstimo que foi feito, não conseguiram pagar, e já chegou ao número de 23 pais de família que tiraram a própria vida pelo desespero da cobrança que estava sobre a cabeça deles, pastor César. Meu Deus, que situação tão triste, né, pastor Claudei? Meu Deus, misericórdia, é muito complicado a gente deparar com notícias assim. Isso nos tem realmente trazido que é finais dos tempos, e o que nós estamos fazendo hoje, né, nesse jejum coletivo, é algo que é maravilhoso, porque nós estamos caminhando e fazendo o conselho de Jesus, se preocupando, né, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque nós vemos uma sociedade que está descontrolada, pastor Claudinei, porque não está suportando essa mudança para o lado mal, que está em todos os lugares, todos os países. Aqui em Exato. Portugal, para o pastor ter ideia, nós temos problemas aqui, incêndios, todos os anos. E a polícia já chegou a prender várias pessoas que eles vão lá e colocam incêndio para ver o fogo, a fumaça. E teve um senhor, pastor Claudei, que ele saiu da casa dele, foi visitar a sua esposa, que estava internada e ia ter alta naquela semana. Quando ele chegou no hospital, abraçou a esposa, não, você já vai sair essa semana, o médico já vai dar alta para você, e eu venho buscar você para ir para casa. Quando ele voltou, pastor Claudei, e chegou aonde estava a casa dele, já não tinha mais. Era completamente destruída, só cinzas, pastor Claudei. E esse homem pôs a mão na cabeça e os repórteres, e agora o que você vai fazer? O que eu vou fazer? A minha mulher vai sair do hospital, eu vou levar ela para onde? Ah, você tem familiares. Ele falou, nem sempre a gente pode contar com familiares, eles têm os compromissos deles também. O que eu vou fazer? Eu não sei o que vou fazer. Eu não sei onde vou dormir hoje. Que situação, pastor. É lamentável. Infelizmente, é a triste realidade. É o que o pastor César acabou de falar, né? O ser humano, né, sendo petrificado por dentro, e o sentimento de empatia pelo próximo zerado, né? Essa é a realidade. Olha isso daqui. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Oração, gente, em homenagem aos 23 produtores que tiraram a vida porque não tiveram tempo de renegociar suas dívidas. Infelizmente, o que a gente está vendo como produtor, se não houver uma decisão rápida, muito rápida do governo, isso aqui só vai aumentar, gente. Vai aumentar cada vez mais. Infelizmente é isso. Olha o que está escrito nas faixas, vocês já vão ver. Descaso do agricultor, descaso do governo. Muito triste, gente. Isso aqui a gente se emociona ver um troço desse. E quem pode resolver mesmo, quem pode, tá lá se cumprimentando, comendo e bebendo. E esses aqui, os pobres coitados, ó, que são os produtores rurais do bem, estão no cemitério. Aí, né? O nível e a situação que nós estamos vivendo. Eu pergunto, a Rede Esgoto mostra isso? Qual emissora que deu cobertura mostrando isso? As páginas das redes sociais, qual o canal do YouTube aí dessa gente aí que apresentou isso? 23 vidas, 23 famílias, né, em luto, e ninguém fala nada. Ninguém vê nada. E eu garanto a todos que estão aqui que é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, porque você também não sabia dessa situação, porque um caso como esse, eles fazem de tudo para abafar, pastor César. Eu, particularmente, pastor Claudinei, não tinha ideia disso. Não imaginava, estou vendo aqui, em exclusividade, aqui nessa transmissão online,
nesta madrugada, nesta manhã, vamos assim dizer. Eu não sabia disso não, pastor Claudio. Aqui onde eu estou na França agora, em Chartres, tanto em Portugal como Espanha, eu não vi esse tipo de notícia. Não, não Mas acompanhamos. sabe, pastor César, a grande realidade é que ninguém sabe dessa notícia, por exemplo. Você viu que não é uma montagem, ali tem um grande número de pessoas. Vou até Não. colocar aqui novamente aqui para vocês que estão em casa, ver a quantidade de pessoas que estavam lá, né? Aí na tela. Isso aí não é montagem, tá? Mas por que as pessoas, que a maioria daqueles que estão aqui, que as pessoas que ninguém sabe, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas, com cortinas de fumaça, como, por exemplo, o quê? Enquanto esses 23 estão nessa situação, a mídia está dando cobertura para a prisão domiciliar de Bolsonaro, né? Enquanto nós estamos vendo gente igual a gente entrando em desespero e em paranoia e dando um cabo na própria vida pela inadimplência do nome, a mídia e tudo mais está preocupado, tá, com outras coisas, com o técnico da seleção brasileira. Se o Neymar vai jogar a Copa do Mundo ou não, né? É a preocupação da mídia, né? Se o ator da televisão está com a namorada ou se já desfez o namoro. Essas cortinas de fumaça, quando na realidade aquilo que é para ser dito não é dito, não é apresentado. E assim a gente vai vivendo, né? Esse mundo mal ao ponto de 23 pais de família darem cabo na própria vida. O senhor imagina, né? Por trás desses 23 que tiraram a vida, existem muitas pessoas que estão nesse momento abaladas, entristecidas, né? Simplesmente porque perdeu um ente querido, pastor César. É uma situação muito difícil, pastor Claudinei. E veja bem, como que vai ficar até a própria família, né, diante de uma situação dessa? Isso é muito complicado. E com isso, é claro, o mundo espiritual maligno já aproveita para causar mais destruição dentro da própria família, porque, como se diz, a pessoa que vive uma situação dessa perde o chão, né, pastor? Perde o chão, Sem dúvida. fica numa situação praticamente de desequilíbrio muito grande. O que que eu vou fazer? Né? O pai de família, o responsável que estava à frente de tudo, se descontrolou e aconteceu isso. É muito complicado, pastor. Como se diz, é destruição que vai envolvendo. O pastor Claudinei citou aí no decorrer da live uma palavra muito interessante. As más conversações corrompem os bons costumes. E é o que tem acontecido. Vai se alastrando essas situações e o que que acaba? Muitas vezes é nisso aí que a gente vê. Desespero, tristeza. E a pessoa cometeu isso, pastor Claudinei, por quê? Porque não viu uma perspectiva de mudança. Foi no banco várias vezes, o banco, nossa, vamos empenhorar tudo, você vai perder tudo, e olha, você já não vai ficar com mais nada. Agora, pastor Claudinei, vamos colocar aqui uma tese. A gente, quando vive, vamos dizer, uma vida um pouquinho mais com dificuldade, vamos assim dizer, uma vida simples, a gente divide um trabalho ou receber uma herança, a gente atinge um patamar de uma vida mais estabilizada, e a gente, então, claro, vai agregar à nossa vida mais conforto, uma qualidade melhor, e quando você, de repente, vê, você perde tudo e vai lá no fundo do poço, e fica sem nada. Esse impacto na mente da pessoa é muito grande, pastor Claudinei. A pessoa rica, vamos assim dizer, numa posição confortável, estabilizada, dinheiro na conta, casa, carro, de repente, tudo é empenhorado. Tudo o banco vai tomar porque ele não tem condições de pagar o empréstimo que fez para plantar lá a lavoura, devido à situação climática, tudo foi destruído. Aí a pessoa, gente, fica num desespero. E o que fazer diante de tudo isso? O que fazer? É só a misericórdia de Deus, né, pastor? Exatamente. Não tem aonde recorrer a não ser a misericórdia de Deus, né? Essa é a realidade. E nós estamos caminhando já para os instantes finais da live. Você que chegou e não deixou o like, deixa o seu like, nos ajude aí a rompermos a barreira, a trava do algoritmo, tá?
Eu quero, pastor César, aproveitar, antes de nós orarmos aqui nessa live, eu quero, igual na época do Collor, exatamente. E a situação tem a tendência forte de até 2027 agravar e muito, viu? Muito. Então, se Deus não usar de misericórdia, essa cena que nós acabamos de ver vai se repetir por muitos lugares em nosso país, tá? Eu quero apresentar aqui, pastor César, o trabalho que nós estamos nesta semana ali desenvolvendo. Aqui está, né? As paredes da casa da menina Fátima, sendo colocada aí a parte da fundação. E agora nós estamos aí, os materiais chegando, né? Você vê ali os trabalhadores, os tijolos, né, que já chegaram, cimento, pedra, areia, e o material vai dar para trabalhar até segunda-feira. Então, terça-feira, nós precisamos de mais material para darmos continuidade. Eu passei para vocês o valor de R$8.000, que levantaria as paredes, tudo certinho, e ficaria faltando só a parte do acabamento, porque na lista que eu mostrei para vocês não tem as folhas de zinco, que é para cobrir, os barrotes, né, que são os pedaços de viga, de caibro, né, para cobrir a casa, para segurar as folhas de zinco, também a tinta para pintar. Então, esse valor de 8.000 é para a gente levantar a casa, né? E aí depois vem todo esse material, portas, 2 janelas, que aí na semana próxima o pastor vai passar o orçamento para a gente apresentar aqui para vocês, que é a parte do acabamento, né? Mas até segunda-feira, obrigado, Nilva, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Mas até segunda-feira o material ainda dá para trabalhar. Mas eu peço a você, nos ajude. Nesse final de semana, nós contamos com a sua ajuda. Porque se a gente chegar segunda-feira e não tem um material, aí fica uma coisa, atrasa, né? Porque nós queremos entregar essa casa até com 10 dias, né? Então, o trabalho precisa ir avante. E eu peço a vocês estão vendo aí, ó, né? O pastor Eliseu está mostrando, dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei, Deus abençoe a todos aí de uma forma poderosa e abundantemente em nome de Jesus. Pastor Eliseu Rota, direto de Moçambique e África. Meus irmãos, estamos aqui colocando a mão na massa, construindo aqui a casa da menina Fátima, junto com a sua mãe. Estou aqui no poço e olha aí que grande bênção, o material de construção, pedras, nem areia, e ali o mestre está aqui fazendo o trabalho. Então, tá vendo? O mestre está ali fazendo o trabalho, né? A parte de ferragem, né? E também enchendo a caixaria, né? Para ficar uma cinta de concreto ali com ferro armado, né? Para não ter problemas, né? Então, assim, já dá para ver os 3 cômodos da casa, né? A área pequenininha, a cozinha, que é menor, e esse quarto grande, né? Então, se você olhar, vai dar para nós enxergar muito bem, né? Os 3 ambientes, né? O pequenininho que está ali, o mestre está na frente, é a varanda, né? Lá nos fundos, onde a gente está entre o mestre e o pastor Eliseu, lá está a cozinha, né? E aqui o maior é o quarto, para colocar uma cama de casal para a mãe. Uma cama de casal atende a mãe e atende a criança também, né? E tudo isso é com a ajuda de cada um de nós. Um pouquinho de cada um já é o suficiente para nós alcançarmos essa dádiva. Aquele que pode ajudar com mais, por favor, nos ajude. Você que pode nos ajudar com a quantia maior, nos ajude. Você que, por exemplo, não tem condições, ajude dentro da sua condição. Mas não deixe de participar desse trabalho, né? Tá vendo aí, ó? A ferragem, né? E o concreto já tudo dentro da caixaria. E eu estou, assim, radiante, muito feliz com tudo que está acontecendo de uma forma muito rápida. Você que está conosco aqui nas lives sabe que está sendo, realizado esse trabalho de uma forma muito rápida. Vai vendo. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta tarde, o trabalho está avançando aqui, assim como pode ver a massa está sendo jogada já lá na obra, fazendo a cinta para depois levantar
as paredes. Tá vendo aí, ó, a caixaria, né? Essa caixaria aí que nós estamos vendo já está cheia, né? Feita uma coluna de concreto com ferros, já está cheia. As outras sendo preenchidas pelos auxiliares do mestre, né? E eu conto com a ajuda de vocês. Gente, o mês está terminando e o mês está começando. Não nos deixe, como ele está, desamparados nesta empreitada. Nós precisamos, o mais rápido possível, colocar a menina Fátima com a mãe dentro dessa casa, porque lá elas continuam dormindo em cima de uma esteira de palha, né? Não compensa comprarmos uma cama e um colchão para colocar dentro daquele barraco. Então, vamos apressar para que a gente possa entregar para elas a casa com cama, com colchão, e vai ser uma bênção da parte de Deus, nosso Pai. Ó, tá vendo? Ó, concreto tudo feito. E tá aí. Abaixo aqui tem o CNPJ, que é um Pix, o WhatsApp, que é Pix, e os números da conta jurídica da Caixa Econômica e também do Banco Itaú. Temos conta no Bradesco, Santander, Banco Votorantim, Banco do Brasil, sabe? E todos os bancos, e também casas de câmbio, Western Union, MoneyGram, PayPal, Waze, né? Nos ajude nesse desafio. Quero agradecer vocês que estão fora do Brasil, que sempre têm nos socorrido, né? As irmãs lá na Europa, nos Estados Unidos, que Deus abençoe vocês abundantemente. E todos aqui do Brasil também, vocês não sabem como que vocês têm feito a diferença na vida dessas crianças, sabe? Tem dias assim que eu estou com a minha esposa aqui, a gente está orando, Senhor, manda a benção, manda o socorro. Manda o socorro. Aí, de repente, uma irmã entra e diz, pastor, estou mandando uma ajuda. E é exatamente a ajuda que está precisando lá do outro lado, sabe? Então, assim, ainda ontem, né, quando terminou a live, nós conversamos, né, agradecemos uma irmã, né, e mandamos um áudio agradecendo, porque foi o socorro do dia de ontem, sabe? E hoje nós estamos também na espera do socorro, algumas pessoas ajudaram. Um trabalho como esse, você que tem a sua casa, por exemplo, você sabe que para puxar uma área, um cantinho aí pequenininho, é um sacrifício tremendo. Tem gente que mora numa casa que você não conseguiu terminar até hoje, há muito tempo, porque material de construção é muito caro. Então, só a ajuda de vocês para ir avante, levar esse trabalho avante. E nós contamos com a generosidade de cada um de vocês, nos ajudando nesse momento importante, né? Olha como vai ficar grande o quarto, olha o comprimento para lá, né? Olha, porque não dá para a gente ver agora que só está a fundação, mas depois que levantar as paredes, você vai ver que vai ficar uma casa maravilhosa, por fora e por dentro, né? Por fora e por dentro. Vamos deixar essa casa bem bonita, sabe? Por dentro e por fora, tudo certinho. Colocar uma cama com colchão, comprar umas panelas para ela fazer a comida dela, sabe? Comprarmos um carrinho para a menina Fátima não ficar se arrastando pelo chão, né? Deus vai dar essa graça para cada um de nós em nome de Jesus. Tenho certeza disso. Deus vai nos dar essa graça e nós vamos chegar lá. Olha lá o menino enchendo a caixaria, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que tem nos ajudado. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus, e eu sei que Ele estará te abençoando. Altíssimo, estenda as tuas mãos e abençoe poderosamente a vida de todos aqueles que têm contribuído com esse trabalho, que têm nos ajudado, que têm caminhado conosco. Senhor, nós temos muito que te agradecer e pouco a pedir. Obrigado pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que têm devolvido suas primícias ao teu reino em forma de gratidão. Abençoe a todos. Paralisa os demônios, paralisa o mal e abençoe desde o maior até o menor, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, escreva amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem, pela vida de todos. Gente, não deixa de se inscrever em nossos canais. Nós contamos com a sua inscrição para que a gente possa ir avante, ir longe, bem mais longe do que temos ido. E quando você se inscreve nos nossos canais, você está fazendo também, é uma forma de evangelizar. Então, eu peço a você, se inscreva no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, Milagres Extraordinários Europa, o canal Pastor Antônio César, o canal Cortes MME, o canal Mulher Extraordinária, né? E se inscreva também no canal Pastor Claudinei Oliveira, que é o nosso canal aqui. Se inscreva também no canal Semeando a Verdade, que é o canal do nosso amigo William, nosso irmão que está lá em Portugal, tá? Gente, olha essa imagem.
as crianças com os pratinhos levantados para cima, e esses pratinhos foram preenchidos com comida, porque cada um de nós fizemos a nossa parte. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, e nós vamos concluir em nome de Jesus. Beijo na sua alma, amanhã eu volto. Sábado, Shabat, eu volto com todos vocês com uma live especial falando amanhã. Vamos falar sobre o nosso jejum do mês de novembro. O primeiro jejum do mês de novembro, tá bom? Vamos para cima. Deus abençoe, Deus guarde você e toda a sua família. Seu abraço disponível, não precisa ser físico para ter o seu real valor. São suas mãos se estendendo em um gesto de amor. Sua generosidade, a sua entrega inteira, não pela metade. Nos olhos de uma criança, a esperança brilha em toda parte. E a matanda precisa de ti. Sua semente venha semear aqui. Ministério, milagres extraordinários, precisa do seu gesto, capaz de mudar o cenário e fazer o povo todo aqui sorrir. Pois sua generosidade vai além da sua oferta, é o amor de Cristo em ti. É o